Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão e eu vou falar sobre Jesus versus o Torá. E já deixo aqui de aviso que se a sua fé for a sua escritura, esse vídeo não é recomendado para você. Então pare por aqui, tá? Isso pode lhe causar excesso de danos na sua sola escritura. Ou não, porque o fanatismo, né? O fanático, os fatos, né, não valem nada. Esse é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, né, sobre Jesus versus o Torá. Porque as pessoas não entendem o que aconteceu ali. Né? Todo mundo acha que Jesus foi julgado porque ele disse que ia destruir o templo, como se não tivesse profeta que já tivesse dito isso, destruição de Jerusalém, destruição do templo. Né? Foi a ganância dos fariseus. Nada disso. Né? Ou como um certo pessoal da TL, né, bota que Jesus foi contra a classe dominante capitalista que tinha na época. Né? Ridículo. Né? E a prova que o pessoal da TL tem que Jesus era comunista, que ele tinha cabelo e barba grande. Então, né, não. E ele também tem um manto vermelho. Mas, beleza, eu já falei para os comunistas que aquele manto vermelho é o manto sagrado do Flamengo, né? Mas eles não aceitam. Então, tá, beleza, né? Deixa isso para lá. Vamos lá. Como é que eu começo isso? Tá? Começo no julgamento de Jesus. Eu sempre digo que Mateus e João eles botam claramente que Jesus morreu por causa da sola escritura. E os judeus dizem, está lá em João, capítulo 19, versículo 7, né, que pela lei judaica, segundo a lei judaica, Jesus tinha que morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Eu sei que algum desavisado vai chegar para mim e citar Isaías 64, 8, né, onde ele diz que Deus era o pai, né, daquele povo. Né? No entanto, Senhor, vós sois nosso pai. Mas olha só, o sentido que Jesus está colocando aqui é que ele é consubstancial ao pai, igual ao pai. Por isso que eles queriam apedrejar ele. Ele está dizendo que ele era Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está pegando atributos de Deus. O caminho é o corpo dele, que é a igreja. E a verdade e a vida são atributos exclusivos de Deus. Tá? Então, para o judeu, quem é o primogênito, filho primogênito, o filho de Deus, é o povo de Israel. Não é um homem só. Tá? Como está lá em Êxodo 19. Né? O Êxodo 4, 22. O Êxodo 14, 1. Ao qual é Israel que vai ensinar o povo. Ele é o filho primogênito. Tá? Segundo o judaísmo, todos os povos são filhos de Deus, naturalmente, porque Deus é criador de todos. Mas os judeus são como o primogênito, que traz a palavra de Deus aos irmãos mais jovens. Então, o que acontece? É pelo povo judeu que a gente deve conhecer, né, a infinita diversidade e sabedoria divina. É Israel que é a coluna e sustentáculo da verdade. E quem se recusa a ouvir Israel é um pagão e um publicano. Mas, Cláudio, lá no Novo Testamento está aqui a igreja. Sim, concordo com você. Há uma troca de Israel pela igreja, pelo corpo de Cristo. E essa nova religião que está surgindo, que é o catolicismo, ainda tem a cara de pau de ter sacerdotes, como está lá em Tiago, né, capítulo 5, versículo 14, indo completamente contra a Torá. Aliás, só um adendo. As pessoas estão falando Torá, 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 e às vezes não sabem o que é Torá.
Torá e o Pentateuco são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Tá? Ao corpo judeu, nada pode ser contra aquilo. Aquilo é a palavra definitiva de Deus. Não existe a mínima possibilidade de algo que viesse depois contradizer aquilo. Então, se tem um sacerdócio diferente do de Araão, que é o sacerdócio da Igreja Católica, isso está fora da Torá. O que o Tiago está falando aqui, no caso, seria uma blasfêmia. Uma coisa absurda. Deus está se contradizendo. Entendeu o problema da coisa? Até porque, vamos lá, para o judeu, não tem mediador, não existe mediador. Ele trata diretamente com Deus. E não tem essa história de que Jesus Cristo vai morrer pelos nossos pecados, porque a Torá, tá? Deuteronômio 24:16, e o profeta Jeremias confirma isso, né, em 31:30, que cada um morre pelo próprio pecado. Então, essa história de 1 Coríntios 15, que Jesus morreu pelos nossos pecados, tá? Se você é a favor da sola escritura, você tem que ignorar isso. Até porque a parte, o versículo 4, que ele foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as escrituras, não existe nas escrituras que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Simplesmente isso não existe dentro do que a gente conhece como escrito. Por isso que quando eu falo que o que Paulo entende por escritura vai muito além da vã filosofia protestante, os protestantes ficam nervosinhos, mas é a verdade. É que nem Mateus, quando fala que Jesus ia morar em Nazaré, é chamado Nazarenos, que foi dito por vários profetas. Isso não foi dito por profeta nenhum. Não existe a palavra Nazaré no Antigo Testamento, pelo que me consta. E, segundo diz, ela foi fundada pelo Império Romano. Então, quando você chega lá na 1 Timóteo 2:5, onde diz que há um mediador, né, que é Jesus Cristo entre Deus e os homens, mediador na cruz, mediador da salvação, isso vai completamente contra o Torá, que diz que não há mediador algum entre Deus e os homens. Entenderam isso? O que Jesus está pregando, o que a Torá está pregando? E vou botar uma coisa que é bem evidente, né? A não ser que você seja adventista do sétimo dia, mas beleza. O Antigo Testamento, ele é claro sobre o sábado. Tá? É o dia que Deus descansou, né? É um dia sagrado para o judeu. E Jesus e seus discípulos, né, foram perseguidos por causa do sábado. Tá? Tinham 39 tipos de trabalho que eram proibidos pela Torá e que Jesus defecou e perambulou para eles. Colher espigas de milho, né? Carregar fardo, está lá em João 5:10, né? Fazer milagre no sábado. Diversas passagens mostram a crítica de Jesus por fazer milagres no sábado. Ao chegar ao absurdo de Jesus dizer que o pai dele trabalhava no sábado, e o Torá é enfático em dizer: Deus descansa no sétimo dia. Entendeu? Então, quando você pega, né, vamos lá, que eu botei aqui, né, o amarelinho, catolicismo, e o roxinho, Torá. Eu botei catolicismo porque, cara, a Bíblia foi feita por católicos e para católicos, tá? Então, que é a doutrina católica.
do que a protestante. E a doutrina protestante, ela muda de acordo com o ventre. Como eu falei, os adventistas do sétimo dia, eles aceitam o sábado, mas não aceitam as outras leis. Não sei por quê. Então, para mim, aqui é para católicos. Aqueles que fizeram a Bíblia, né? A Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Ponto final. Então, quando Paulo fala, lá em Colossenses 2, versículo 16 ao 17, que ninguém vos critique por questões de comida ou bebida, pelas festas, luas novas, sábados, tudo isso nada mais é que uma sombra do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. À luz do Torá, o que Paulo está falando é uma grandíssima blasfêmia, porque Êxodo 31, 14 fala: aquele que violar o sábado será morto. Que fizer qualquer obra será cortado do meio do seu povo. Então entenda o que está acontecendo aqui. Nós católicos acreditamos que Cristo é o mediador da salvação. A Torá diz que não há, que ninguém pode morrer pelo pecado de ninguém. Nós acreditamos que o sábado foi abolido e o dia do Senhor é o domingo. A Torá diz que não pode, isso é um absurdo. Vamos continuar, né? Falando de comida, já que a gente estava falando aqui de Lua Nova, comidas, vamos para Atos 10. Né? Aquela que Pedro tem uma visão, que aparece uma toalha com vários animais do céu e da terra, né? E Pedro fala, de modo algum, Senhor. Né? O Senhor oferece aquilo para Pedro comer e Pedro não come, por quê? Porque ele nunca comeu coisa alguma profana e impura. Pedro aqui está certíssimo, segundo o Torá. Levítico 11 detalha isso maravilhosamente bem. Correto? Ora, quando diz que Deus purificou, tem uma coisa muito errada aqui, é já Deus se contradizendo de novo. Isso é repetido por Jesus quando, em Mateus 15, versículo 11, ele diz que nada que entra pela boca mancha o homem. Cara, isso vai direto contra a Torá. Então, por essas e outras, é que Jesus Cristo foi julgado. Eu sempre falo, se eu tivesse no lugar daqueles fariseus que são só escritura, eu tinha condenado Jesus à morte muito fácil. Ah, Claudílio fazia milagres. Dentro do judaísmo, entendo o seguinte: milagre é uma coisa, assim como os protestantes acreditam, que o diabo pode fazer. Tá bom? Ao contrário de eu aqui, como católico, eu não acredito que o diabo possa fazer um milagre. Milagre para mim é uma coisa exclusiva de Deus. Por isso que eu falo, se o diabo puder fazer milagre, essa possibilidade, nós estamos muito ferrados. Porque então os milagres que Jesus fazia eram obras do diabo para enganar o povo e o judaísmo está completamente certo. Ponto final. Por isso, meu irmão e minha irmã, é que Jesus, em Mateus 28, versículo 16 em diante, os apóstolos, quando o veem, o adoram. Isso é um atributo de Deus. Tá? Por isso que eu falei que isso aqui era para católico. Porque o testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus, ele era um Deus menor. Só pode se prestar culto de adoração a Deus. Ponto final. E Jesus fala no versículo 20 para observar tudo que ele prescreveu. Ora, se Jesus fosse adepto da sola escritura, ele simplesmente falava, olha, faça o que está no Torá. E tem outra coisa muito interessante, é que Jesus falou aqui para observar tudo que ele prescreveu, mas não ficar apenas nisso.
Cláudio, como assim não ficar apenas nisso? Simples. Concílio de Jerusalém, Atos 15, ao qual a abolição, né, da circuncisão, que segundo o Torá é perpétua. É um sinal perpétuo para se pertencer ao povo de Deus, que é substituído pelo batismo. Mostra Jesus falando isso em algum ponto do Novo Testamento? Não tem. Os apóstolos decidiram aquilo por eles mesmos, sem base bíblica do Antigo Testamento alguma. Até porque a Bíblia não existia, né, gente? Que tinha a escritura do Antigo Testamento. Então, eles foram além do que Jesus prescreveu. Assim como, né, a Bíblia. A Bíblia é uma coisa que vai além do que Jesus prescreveu. Jesus disse, ide pregai, não ide escrevei. Até porque a imprensa foi feita anos e anos depois. A própria Bíblia veio surgir 300 anos depois das pregações de Cristo. Então, gente, é por isso que a Igreja Católica ela fala com toda a propriedade que ela não é a religião do livro. O que forma a Igreja Católica é a Sagrada Tradição, né, que está presente na patrística, aquilo que foi purificado da Sagrada Tradição pelo magistério e a Sagrada Escritura. Esses são os pilares da Igreja Católica. Porque se a gente fosse a religião do livro, ia ser um problema muito sério. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Você está vendo tudo isso que eu estou falando e para vocês parece uma coisa... Olha, que coisa simples, porque você está tendo a visão de agora. Mas há um tempo atrás, o Papa Francisco, né, para mim já está lá no céu, ele falou assim, olha, a gente não pode negar bênção a casais homossexuais, a pessoas homossexuais. Eu, antes do Papa Francisco, eu sempre fui a opinião, a gente não pode negar a bênção a ninguém. Porque a bênção não é minha, é de Deus. Isso já deu um furdúncio dentro da Igreja Católica. Não, porque está escrito que o homossexualismo é uma abominação. Pois é. Isso que está escrito que é uma abominação foi a mesma coisa que usaram para condenar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Então, por isso que eu falo, nós não somos a religião do livro. Graças a Deus. Isso aqui eu só estou dando uma pequena demonstração de coisas que estão no Antigo Testamento que Jesus defecou e perambulou solenemente. Ah, mas está na Bíblia que ele veio para cumprir, né, o que estava escrito. Sim, o que estava escrito sobre ele. Me digo que ele foi muito mais além. Porque, como eu falei, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, isso não está escrito. Que ele ia nascer em Nazaré, isso também não está escrito. Que ia aparecer uma estrela, isso vem da tradição oral judaica. Entenda que a coisa vai muito mais além do que sonha a nossa vã filosofia. Por isso que Jesus ele fala que ele vem dar complemento, aperfeiçoar a lei de Moisés no Sermão da Montanha. Então, meu irmão e minha irmã, aí esse é o meu recadinho que eu queria dar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, né? Divulgue nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, né? Tá aí o nosso Pix maroto, porque esse canal não é monetizado. O pessoal do Apoia só já mandei o livro desse mês, né? Dê um joinha aí se você recebeu o livro, se você está recebendo os livros. Agradeço a todo mundo que ajuda esse canal, né? Vocês são fundamentais aqui, né? Ainda não está tudo do jeito que eu quero, mas vai como Deus quer, né? Então, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.